é tarde demais para viver uma infância feliz. Eu sou Alessandra Sieri, sou supervisora clínica, psicóloga, pedagoga, mestre em distúrbios do desenvolvimento, e esse casamento da psicologia com a pedagogia culminou na supervisão clínica que eu ofereço, baseada em evidências e muito afeto, acolhimento e amor. Sou também idealizadora e presidente da Nós do Bem, uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem a missão de provocar transformações por meio da conexão humana em lugares como abrigos de crianças e adolescentes. Mas antes disso, eu sou feita de encontros que me transformam por meio de conexões verdadeiras. Encontros que não apenas me tocam, mas que me moldam de dentro para fora, que deixam vestígios na minha pele, na minha escuta e na forma como eu enxergo o outro e a mim mesma. Encontros que não se resumem ao tempo de uma sessão ou de uma supervisão clínica, mas que vivem dentro de mim como ecos, reverberando em camadas sutis da minha história. Encontros que me lembram todos os dias que estar com o outro é, antes de tudo, uma escolha radical de presença. Esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas. Aqui é um espaço onde eu compartilho as verdades que me atravessam como supervisora clínica. Aqui cada episódio nasce de uma escuta, uma dor, um vínculo, uma palavra que ficou e de tudo aquilo que muitas vezes não cabe no relatório, mas que pulsa forte dentro de mim. Esse podcast não nasceu para ensinar técnicas, ele nasceu de uma escuta amorosa que não cabia mais em silêncio, da necessidade de registrar o que pulsa nos bastidores da supervisão, daquilo que acontece nos intervalos entre uma palavra e outra, entre uma dor e outra, entre uma pergunta e uma lágrima. Aqui, cada episódio é um convite para que você olhe com ternura para sua história e para suas cicatrizes e também para os seus sonhos. Hoje eu quero te contar sobre um grupo de supervisão muito especial. Pedro, Cris Almeida, Jéssica, Roberta, Alessandra Pinheiro. Quando essas pessoas se uniram em um grupo de supervisão, foi como se cada um trouxesse a chave de uma mesma casa. Como se, mesmo sem saber, eles já pertencessem ao mesmo campo de escuta e de propósito. Esse grupo é tão especial que atrai outras pessoas, outros terapeutas que pedem para entrar especificamente nesse grupo. Esse grupo me ensina todos os dias que supervisão não é só análise de caso, é uma prática de amor, de coragem, de afeto estruturado. São terapeutas que se permitem ser humanos, que se entregam, que não têm medo de se emocionar diante da dor do outro, que compreendem que a técnica só faz sentido quando encontra o coração. E foi com eles que eu vivi uma das supervisões mais lindas. Estávamos supervisionando o caso de uma paciente que havia passado por uma infância marcada por abusos, negligência, abandono e silêncios muito difíceis de serem suportados. Os terapeutas levam para a supervisão os seus maiores desafios e por isso supervisão clínica normalmente é assim, empatizar com as histórias mais difíceis. A terapeuta que conduzia o caso narrava como quem carrega em si a dor da sua paciente, como quem deseja com urgência tirar a sua paciente da escuridão emocional que a aprisionava desde a sua infância. Foi nesse momento que eu citei uma frase para embasar toda a condução daquele caso difícil. Essa frase é de Eric Kastner, está no livro Acolhendo a Sua Criança Interior, de Stephanie Stahal, e diz assim: nunca é tarde demais para viver uma infância feliz. Essa frase tocou o grupo como um lembrete de esperança e um direito universal. Porque a verdade é essa: a dor não pode ser apagada, mas ela pode ser cuidada. O que nos faltou pode ser suprido hoje, com a maturidade que temos, com a consciência que adquirimos, com os vínculos que cultivamos. Essa frase é linda, mas ela não é só poética, ela é científica. Ela é validada por uma ampla base de estudos em neurociência, psicologia do desenvolvimento e psicoterapia baseada em evidências. Nosso cérebro é plástico e isso significa que as experiências emocionais atuais têm o poder real de modificar memórias, estruturas cerebrais e respostas automáticas de defesa. A dor emocional não é uma sentença, ela é uma ferida que pode ser cuidada de fato.
E é isso que fazemos quando aplicamos o conceito de reparentalização na terapia do esquema. Nós oferecemos no espaço terapêutico aquilo que o paciente não teve: segurança, validação, limites realistas, amor incondicional, escuta generosa. E tudo isso ativa novas conexões neurais, reorganiza padrões de apego e reativa áreas cerebrais ligadas à empatia, à autocompaixão e à resiliência. Naquela supervisão, falamos sobre aquilo que o livro Acolhendo a Sua Criança Interior chama de criança sol, a parte de nós que nunca deixou de existir, a criança que ainda sabe brincar, que ainda acredita, que ainda deseja um colo, mesmo quando foi silenciada, mesmo quando foi negligenciada. A criança sol é a centelha viva dentro de nós, e o processo de cura é o caminho que nos leva em direção a ela. O caminho que atravessa sombras, mas que se orienta pela luz. Enquanto desenhávamos o plano terapêutico daquela paciente, algo acontecia dentro de todos nós. Não era sobre ela, era sobre cada um de nós. Era sobre as nossas próprias histórias, sobre as nossas próprias crianças esquecidas, sobre o que faltou, sobre o que foi interrompido, sobre o que nunca chegou, mas ainda pode ser construído. A minha querida Cris, durante esse encontro, me disse assim: essa frase também é para mim, é para a criança que eu fui, porque sempre é tempo de viver uma infância feliz. Vou tatuar essa frase no meu braço. No meu último aniversário, no dia 16 de dezembro do ano passado, eu recebi um presente dos meus supervisionandos, Cris Notari, Cris Schweizer, Eli, Ieda, Keidinha, Clécio, Marley, Michele, Paulinha, Estelinha e Suzy, escrito assim: vale tatuagem, livro ou spa. Adivinha o que eu escolhi? Tatuei no meu pulso direito o símbolo da psicologia. E além disso, eu tatuei a frase que nos marcou naquele dia, junto com a Cris. Eu tatuei o começo da frase, nunca é tarde demais, e a Cris tatuou o final, para viver uma infância feliz. Uma frase que simboliza a cura das nossas crianças, uma escolha consciente de carregar no corpo aquilo que queremos nos lembrar todos os dias. Essa frase é linda, mas vai muito além da poesia, como eu disse. Por muito tempo, acreditamos que o que foi vivido na infância se tornava um destino inalterável, mas a ciência nos mostra que o cérebro humano possui uma extraordinária capacidade de se reorganizar ao longo da vida. Essa é a neuroplasticidade, e esse processo nos mostra que novas conexões podem ser formadas e circuitos emocionais antigos podem ser modificados, desde que novas experiências significativas sejam vividas com intensidade emocional suficiente. Mesmo que não tenhamos vivido uma infância segura, afetuosa ou acolhedora, é possível ainda hoje acessar dentro de nós a criança que fomos, ferida, carente, invisibilizada, e oferecer a ela algo que faltou. A ciência nos mostra que o sistema límbico do nosso cérebro não distingue completamente entre o que é vivido de fato e o que é vivenciado internamente com carga emocional. Estudos em neurociência demonstram que a evocação de memórias com vivacidade emocional ativa as mesmas regiões cerebrais das experiências reais. Isso significa que quando revivemos uma cena da infância em um ambiente seguro, oferecendo para essa criança cuidado, proteção, afeto que não existiam naquela época, o cérebro responde como se aquela experiência estivesse realmente acontecendo. E é o que torna possível o que chamamos de experiências emocionais corretivas. A cura está em acolher as partes feridas da personalidade e criar novas respostas afetivas para elas. Nesse processo é possível construir dentro de si o que chamamos de adulto saudável, uma parte interna capaz de reconhecer, proteger e nutrir a nossa criança interior. E com isso, como consequência, aprendemos a viver relacionamentos mais saudáveis, a estabelecer limites, a sentir alegria e pertencimento com mais leveza, espontaneidade e autenticidade. A infância, portanto, não termina com um tempo cronológico,
As partes infantis permanecem dentro de nós quando não foram suficientemente nutridas. E a maturidade emocional não vem apenas com os anos, mas com a capacidade de olhar para essas partes e se responsabilizar por elas. Viver uma infância feliz na vida adulta não significa apagar o que doeu, mas criar novas experiências que sejam capazes de transformar a forma como nos sentimos a respeito de nós mesmos, dos nossos vínculos e da vida. É oferecer a si mesmo o que um dia faltou, é cuidar da criança que ainda vive em nós. E isso a ciência comprova, nunca é tarde demais para acontecer. Essa frase nos convida a uma profunda responsabilidade afetiva com a nossa história. Nos lembra que a cura não é linear nem rápida, mas é possível. E nos aponta um caminho de reconstrução, não pela negação do que passou, mas pelo acolhimento cuidadoso e compassivo de tudo o que fomos. Se você sente que algo te faltou, se carrega dores que parecem infantis demais para a idade que você tem, se percebe que as suas emoções por vezes são desproporcionais ou difíceis de nomear, talvez seja a hora da sua criança interior ser ouvida. E você pode ouvir, você pode aprender a cuidar dela, você pode se reconstruir, porque nunca é tarde demais para viver uma infância feliz. Nós podemos reescrever o nosso passado e permitir assim que isso mude o curso da nossa história, quem nós somos, o nosso presente e o nosso futuro. E é por isso que hoje eu vim aqui trazer essa frase para você. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para escutar a sua criança, para curar o que doeu, para ser o adulto que você precisava e precisa. Nunca é tarde demais para construir uma infância emocional segura, com consciência e afeto. Talvez você tenha passado uma vida inteira tentando dar conta de tantos desafios que cruzaram o seu caminho. Talvez você tenha aprendido cedo demais que era preciso ser forte, que era perigoso confiar, que era melhor se calar. Talvez você tenha sido a criança que cresceu antes do tempo, que aprendeu a sorrir para esconder o medo, que desenvolveu estratégias incríveis para sobreviver, mas que hoje sente um vazio que não sabe nomear. Se esse é seu caso, eu quero que você respire fundo e me escute com o coração. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de aprender a se amar, de construir vínculos saudáveis, de dizer não sem culpa, de olhar para o espelho com afeto, de abrir espaço dentro de você para um novo tipo de presença. A ciência nos mostra que experiências emocionalmente corretivas mudam a nossa percepção do mundo, do outro e de nós mesmos. A terapia do esquema nos ensina que não existe nenhum problema, nenhum desafio que seja maior do que você, por mais que você ainda não se sinta dessa forma. Se você não se sente assim, maior do que todos os seus desafios, hoje eu quero que você entenda que isso é apenas uma impressão daquela criança que você foi um dia e que talvez não tenha tido um adulto suficientemente saudável para que ela pudesse se regular e se suprir emocionalmente e aprender isso da maneira que ela gostaria e precisava. Então, o que eu quero que você entenda hoje é que esse sentimento de que você é de certa forma inferior é uma ilusão, porque hoje, diferente daquela criança que dependia de alguém, você é capaz de desenvolver todas as capacidades e habilidades para cuidar de você e, finalmente, suprir a sua criança interior. A verdade é que você é maior do que pensa que é. E essa é a grande lição que a ciência nos proporciona. Todas as experiências vivenciadas durante a infância refletem na vida que vivemos hoje. Não há como passar ileso pela infância, porque a nossa personalidade é principalmente construída nessa fase. No momento em que aprendemos a cuidar de nós mesmos, tudo muda. Passamos a enxergar a vida com outra lente, com a lente de adulto saudável e não com a lente das feridas que vivemos. Por isso, passamos a ter mais ganhos em todas as áreas da nossa vida. Então, permita-se, com gentileza, com coragem, com paciência. Dê o primeiro passo, ele não precisa ser perfeito, ele só precisa ser seu.
porque a felicidade não tem prazo de validade. Ela tem coragem, ela tem história e, acima de tudo, ela tem espaço dentro de você. Você merece uma infância feliz, mesmo que ela comece agora. Eu sou Alessandra Sieri e esse foi mais um episódio do Entre Visões e Supervisões Clínicas. Que a sua criança sol brilhe, que ela se reconecte ao seu corpo, que ela encontre abrigo em você. Obrigada por estar aqui, por escutar não só com os ouvidos, mas com o coração aberto. Que a minha travessia te inspire a confiar na sua. Um beijo e até o próximo episódio.